unforgettable. That's what you are. O Conversando com Ronaldo Esper de hoje traz uma dica de livro. E o livro é este, Possessed, é a vida de Joan Crawford. Ronaldo, por que você escolheu este livro para indicar hoje? Bom, é bobagem dizer quem foi Joan Crawford, uma grande diva, quase a quintessência da diva, né, do cinema. E eu sou muito atraído por essas coisas. E como o nosso programa é visto muito, nosso bate-papo, né, que ainda não é um programa, mas de repente, né, o nosso bate-papo é visto muito por mulheres. Nós já tivemos algumas outras indicações aqui de livro que sempre é ligado ao universo feminino, mas também os homens se interessam. Eu achei muito interessante, se você quiser ler esse livro, a trajetória da Joan Crawford, né? Essa garra, essa coisa de sair do nada, que tudo bem, até aí tudo bem, saímos do nada, quase todo mundo sai de quase nada e vai para alguma coisa, mas essa mulher que fazia questão de aprender, de saber, ela sabia que ela não tinha tido uma boa educação, vamos dizer, uma educação clássica, porque ela trabalhava nas escolas como esfregava o chão das escolas para poder ter aula. E ela, que é isso? É um livro impressionante, vocês precisam ler. Para quem viu Dearest Mummy, que foi aquele filme que acabaram com ela, eu também achava que ela fosse aquilo, aquela megera. Agora eu fiz um meio termo. Eu peguei esse livro e o Dearest Mummy, que é muito interessante, que foi com aquela atriz, esqueci o nome dela, mas já vou lembrar, Faye Dunaway, né? Faye Dunaway fez o Dearest Mummy, e era muito interessante, porque era aquela coisa glamurosa, ela foi glamurosíssima, uma mulher que vivia sempre com o cabeleireiro, com o maquiador, com o costureiro, quer dizer, vivia, não largava da turma certa, né? Parecia mulher de presidente da República. Pois é, nem isso acho que tem mais. Mas o que eu acho interessante, aqui para nós, que a gente fala também muito de artista de televisão, de cinema menos, mas mais da nossa televisão, que hoje em dia tomou um espaço bem grande no gosto do povo, não é? É que eu não vejo nenhuma dessas nossas grandes apresentadoras mesmo, e até algumas artistas de televisão, eu não vejo essa garra, não é? Esse negócio de querer aprender mais do que aquilo só simplesmente de chegar à frente à câmera, decorou um scriptzinho ali e vai. Ela não, ela ia a fundo. Aprendeu muita coisa e realmente ela sempre confessava, eu tive uma educação deficiente, mas finalmente saí dessa educação. Isto é muito importante, porque se você não tiver um bom preparo, uma boa educação, não estou falando isso por causa de elitismo, nem quero ser classista, elitista, mas porque o artista precisa ter um background de tudo isso, que senão ele não consegue chegar nisso daqui. Essa mulher chegou a ser presidente da Pepsi Cola, né? Quer dizer, quando ela já não era, já tinha perdido todo o glamour, a beleza, a juventude, tinha 60 e lá vai. Quando ela veio para o Brasil. Ela veio para o Brasil, que eu vou te contar uma história muito interessante. Ela foi assim, ela conheceu o cara que era o Bambambam lá da Pepsi Cola, que não é pouca porcaria, né? E casou-se com ele, infelizmente ficou casada há 5 anos, mas durante esses 5 anos ela não sabia nada de administração, nada disso. Enfim, ela se interessou e no fim a marca do produto ficou muito ligada a ela, e foi por isso que ela acabou viajando o mundo inteiro, até no Líbano, para representar para inaugurar uma fábrica no Líbano, nos anos 70. Usaram o marketing da atriz. Ficou ligado a ela. Ficou ligado a ela. E não era nenhuma menininha. Então, ela esteve também no Brasil nessa época. Tem 2 passagens curiosas no Brasil, né? 2 coisas que eu vou contar para vocês. Quer dizer, ela não perdia o estrelismo dela. A excentricidade. Mas essa coisa era uma coisa natural dela, né? Então, quando ela veio ao Brasil, se não me engano, ela morreu em 77. Ela deve ter estado por aqui em 73. Ela já estava
bem mais velha e tudo. Ela não morreu muito velha não, viu? Acho que ela morreu com 71 anos. Morreu moça. E ela esteve aqui no Brasil e eu tive o privilégio de estar em contato com um grande decorador naquela época, que era o Paulo Becker. O Paulo Becker era um decorador muito chique naquela época e girava aí nas altas rodas, ele também já se foi. E aí eu queria saber, porque ele foi chamado pela Pepsi para uma missão Joan Crawford, né? Decorar a suíte dela no Brasil. Ela exigiu que tudo fosse decorado, novo na suíte, não importava, a Pepsi cobria. E a coisa mais interessante, eu acho que ela tinha uma obsessão por negócio de higiene. Aí, aqui no livro também diz isso. E no filme também aparece. No filme aparece ela limpando a casa, é uma coisa doida. Você falou que isso tem um nome, né? Como é que você falou? Isso é TOC. TOC. Transtorno obsessivo compulsivo. Ah, então, aí ela exigiu, naquela época a gente não tinha tanto helicóptero voando por aí, né? Como agora vão até na feira de helicóptero. As ricas, né? Bom, essa daí tinha até avião. E aí? Aí ela chega e fala que exigiu que de São Paulo a primeira conta do hotel. O hotel foi tudo renovado. Tudo, inclusive. Eu fui ver, eu não a conheci. Eu fui ver porque não podia chegar perto dela. Tá. Eu fui com o Paulo Becker, ele me mostrou. Ele fez tudo de muito bom gosto, porque o Paulo Becker morou em Nova York, ele tinha muito aquele gosto americano para decoração. E aquele detalhe do banheiro? Qual foi? O banheiro tinha que ser tudo selado, toda hora, toda coisa. Tiveram que trocar a privada do banheiro. Trocar tudo, ela queria que trocasse tudo. E depois... Uma privada virgem para ela fazer cocô. Uma privada virgem para fazer cocô. E aí, quando ela voltou, esse era o susto maior. Ela queria que na volta dela para Viracopos, que era onde se tomava avião, né? Porque aqui não tinha aeroporto nem nada. Ela ia para cá daqui de volta. Acho que ela tinha estado no Rio já e tudo. Ela exigiu, não sei como também que foi conseguido isso, que todos os lugares possíveis que tivesse só tinha três. Eu não sei. Eu lembro da época só tinha três. Eu nunca parei para fazer xixi na estrada. Daí... Eu preferia fazer no matinho. Eu não fazia questão nenhuma, tudo bem. Mas ela exigiu que todas as privadas fossem trocadas de São Paulo a Campinas e que não fossem usadas, lacradas para ela usar. Olha, mas eu ri tanto quando o Paulo Becker me contou isso. Falou, Ronaldo, é verdade. E, então ela tinha essa obsessão da limpeza, né? E do medo, sei lá, de alguma coisa. E isso também me traz assim um negócio, que como o mundo mudou, né? Porque hoje em dia, antigamente as pessoas viajavam, a gente mesmo viajava pelo Brasil, tinha medo de tomar água em qualquer lugar. Sim. Eles vinham para americano eu ainda tenho. Americano vinha para cá, tomava Pepsi Cola, Coca-Cola e não tomava água. Não, hoje já mudou, as pessoas vão para qualquer lugar e tomam água. E não acontece nada, gente. E essas coisas todas são de um período muito interessante, que ela chega aqui até 1977, e é uma leitura muito gostosa. E também acho que é uma leitura muito boa, não só para mulher, mas para homem também. Agora, se você está aí e está pretendendo ser uma estrela, você tem de ler isso aqui. Porque aqui ela ensina direitinho, apesar de ser escrito por um cara que chama Donald Spoto, que já escreveu também uma biografia maravilhosa da Marilyn Monroe. E ele considera, inclusive, esse Spoto, que é o autor, ele considera a vida da Joan Crawford muito mais trágica do que da Marilyn Monroe. E realmente, não é uma vida fácil não. Parece, mas não é. Bom, então... Está aí, Possessed, possuída. Possessed. Ela fez 2 filmes chamados Possessed. 2 filmes. Possessed é a indicação do livro do Ronaldo Esper, do programa de hoje. E é para vocês também verem que ela não era essa megera total do Dearest Mom, né? Ok. E a próxima vez a gente volta.